Olá, pessoal, tudo bem? Bom, já é nossa segunda aula de língua portuguesa com a turma do 5º ano. Vamos dar continuidade ao nosso livro 3, a unidade 5 e o capítulo 1. Textos que nos fazem rir. Só que agora nós iremos falar da página 12, tá bom? Até a página 16. Os itens abordados serão frase e oração, sujeito e predicado. As atividades referentes a esta aula são atividades da páginas 13 e 14, mão na massa, páginas 15 e 16, e a ficha, páginas 5 a 8. Vamos iniciar a nossa aula na página 12, falando um pouquinho sobre frase e oração. Eu sei que a turma do 5º ano, a gente já falou sobre frase e oração, né? No bimestre passado, quando nós vimos conjunção. Então, antes de ver conjunção, a gente trabalhou essa questão de frase e oração. Mesmo assim, vamos revisar. Leia a piada a seguir. A mãe pergunta: filho, o que você está estudando? Geografia, mamãe. Então me diga onde fica a Inglaterra, na página 83. A piada que lemos é composta de várias frases. Frases é o quê? O que é uma frase, gente? É um enunciado de sentido completo, independente da quantidade ou de categorias de palavras, né, que a compõem. Então, a frase ela vai estar relacionada à questão do sentido completo. Se tiver sentido completo, é uma frase, independente da quantidade de palavras. Pode ser uma, duas, sei lá, 5, 6. Tem frases curtas e frases extensas. Então, ela vai sempre estar relacionada a sentido. Se tiver sentido completo, é uma frase. Vamos lá, vamos ver o primeiro exemplo. Geografia, mamãe. No exemplo acima, nós temos uma frase declarativa. Isto é, que contém apenas uma informação. Nesse caso, a frase está sem verbo. Filho, o que você está estudando? Nesse segundo exemplo, nós temos uma frase interrogativa. Ou seja, que é uma frase que tem o quê? Uma pergunta, contém uma pergunta. E nesse caso, a segunda frase, ela tem verbo. Mas lembrando a vocês que frase, nós temos alguns tipos, né? Nós temos as declarativas, que declaram alguma coisa, podendo ser afirmativa ou negativa. Negativa quando há a presença do não. Nós temos as interrogativas, em que há uma pergunta, podendo ser uma pergunta direta, né, com o uso do ponto de interrogação, ou uma pergunta indireta, em que você quer perguntar, mas você não usa o ponto de interrogação, como por exemplo, gostaria de saber que horas são. É diferente de que horas são. Que horas são tem ponto de interrogação. Gostaria de saber já não tem ponto de interrogação, mesmo assim é uma pergunta. Nós temos também as exclamativas, em que há uma surpresa, uma admiração. As frases imperativas, em que você está dando uma ordem, né? Que são aquelas imperativas, optativas, desculpa, tá? Que você está dando uma ordem, um desejo, né? No caso. Enfim, nós temos vários tipos de frases, né? Na optativa é aquela do desejo, que Deus o abençoe, né? Nós temos exclamativa, várias e várias frases, tá? Aqui nós podemos perceber que nesses dois casos, a minha primeira frase, ela não tem verbo, mas ela tem sentido completo, então é uma frase, né? No geografia, mamãe. Na minha segunda frase, ela também tem sentido completo, mas há a presença do verbo, né? O verbo estar e o verbo estudar. Página 13. A frase que contém o verbo, gente, ela é chamada de oração, tá bom? A que não contém verbo é chamada de frase nominal, tá? Então, uma é verbal e a outra é nominal. Então, vamos ver esses exemplos aqui. Cuidado, que dia lindo. Geografia, mamãe. Né? A gente pode perceber que essas frases aqui, que dia lindo, geografia, mamãe. Cuidado, bom dia, até logo. Deixa eu ver aqui outra, gente. Olá, tudo bem? São frases que não têm verbo, são frases nominais. Mas quando elas têm sentido completo, são consideradas frases, tá bom? Algumas frases, gente, elas podem ter mais de uma oração, tá? Pois tem mais de um verbo com sentido completo. Então, muito cuidado. Se houver uma locução verbal, como no caso ali, está estudando, apesar de ter o verbo estar e o verbo estudar, mas só existe um sentido completo: estudar. Então, nesse caso, que é uma locução verbal de verbo principal e verbo auxiliar, a gente só conta como um verbo. Por quê? Porque só tem um sentido completo, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, me diga, onde fica a Inglaterra? Nós temos aqui um verbo, que é o verbo diga, verbo dizer, e fica do verbo ficar. Então, nós temos dois
verbos. Se nós temos 2 verbos, nós temos 2 orações. Ah, Tiana, eu tenho 2 frases aqui? Não, né? Mas a gente tem 2 orações porque nós temos 2 verbos. Nesse caso aqui de cima, gente, a gente tem 2 frasezinhas. A primeira frase, então me diga, como se fosse um diálogo, é porque eles juntaram tudo. Nesse caso aqui, nós temos 2. Então me diga, né? É a frase imperativa. E a segunda, onde fica a Inglaterra? É a interrogativa, tá certo? Então a gente tem aqui uma ordem, então me diga, e temos uma pergunta também. Não é isso? Onde fica a Inglaterra? E também temos 2 verbos. Por ter 2 verbos dentro desse contexto, nós temos 2 orações, tá certo? Só que ela tem 2 verbos produzindo um único sentido, né? Então preste atenção, se tiver um único sentido, é somente considerado como um verbo. Principalmente isso acontece, gente, com locuções verbais, verbo principal e verbo auxiliar. Tenho pensado. Qual é aqui o sentido? É o tenho? Não, é o pensado, é o pensar. Estou sentindo frio. Sentir, não é isso? Então, sempre que houver 2 verbos com um único sentido, você tem apenas uma oração. Se você tiver outros verbos de sentido completo, você tem mais de uma oração. A oração, ela vai estar relacionada à quantidade de verbos. Se tiver verbo, é oração. Se tiver 2 verbos, 2 orações de sentido completo. A frase, ela está relacionada a ter sentido. Tem sentido, é uma frase. Então vamos aqui explicar mais um pouquinho de frase e oração. Frase é um enunciado capaz de transmitir, traduzir sentido completo em um contexto de comunicação. Então a frase, ela está relacionada ao quê? A ter sentido completo dentro de um contexto de comunicação. Já a oração, ela vai ser o quê? Um enunciado que vai se organizar em torno de um verbo ou de uma locução verbal. As orações, elas podem ter sentido completo ou não. Ah, Celane, então tem oração que não tem sentido completo? Tem. Isso acontece principalmente quando você tem uma frase com conjunções subordinativas, em que uma oração depende da outra para ter sentido completo. Então pode acontecer de quando vier 2 orações, 2 verbos, você separar e ela não ter sentido completo. E aí então a oração, ela não está relacionada a ter sentido, ela está relacionada à quantidade de verbos. Vamos aqui. Bom dia. Bom dia tem sentido completo? Tem sentido completo. É frase? É frase. É oração? Não, porque bom dia não tem verbo. Próxima frase. O passeio foi divertido, né? Tem sentido completo? Tem. É frase. Tem verbo? Tem. Foi. Então, também é uma oração. Então, bom dia é somente frase porque não tem verbo. O passeio foi divertido é uma frase e uma oração, porque tem sentido e tem verbo. Página 13, sujeito e predicado. Vamos lá. A seguir, conheça mais uma piada. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Ela segurava uma tábua com a mão esquerda, um martelo com a mão direita e os pregos com a boca. Cuidado, o senhor pode engolir os pregos sem querer. Não se preocupe, senhora, tenho outros, né? Observe a oração a seguir. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. A quem a oração se refere? Ou seja, quem é que estava observando o trabalho do carpinteiro com atenção? A senhora. Então, essa oração, ela está se referindo a uma senhora. A parte da oração que indica de quem ou do que se fala, nesse caso, uma senhora, chama-se sujeito. A melhor maneira de identificar o sujeito de uma oração é perguntar quem ou o que ao verbo. Então vamos lá, gente. O sujeito é aquele que pratica a ação ou de quem alguém está falando algo. Para descobrir, você localiza o verbo e ao localizar esse verbo, você pergunta quem? Ou então você pode perguntar o que? E aí você vai descobrir a resposta é o sujeito. Qual é o verbo da oração? Observava. Quem executava a ação expressa por esse verbo? Uma senhora. Então, olha só. Uma senhora observava. Quem observava? Uma senhora. Então, a resposta ao verbo, ao verbo observava, você tem que localizar primeiro esse verbo. Quem observava?
Quem é o verbo? Observar. Então você faz a pergunta quem? Quem observava? E a resposta é o sujeito, que no caso, uma senhora. Ao identificar o sujeito, gente, a informação, não é isso? O restante da oração toda é chamada de predicado. O predicado sempre contém o verbo. Então vamos lá. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Primeira coisa, localiza o verbo. Quem é o verbo? Observava. Faz a pergunta ao verbo. Quem ou o quê? Quem observava com atenção o trabalho do carpinteiro? A resposta, uma senhora. Essa resposta é o nosso sujeito. E todo o restante da oração é o nosso predicado. Observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Gente, sujeito e predicado, eles são termos essenciais de uma oração. O que é uma coisa essencial? É uma coisa que não pode faltar na constituição de uma oração. Então, esses dois termos, eles não podem faltar na constituição de uma oração. Então, vamos lá. Agora nós vamos identificar sujeito, verbo e predicado das orações abaixo. Então, vamos lá. Ele segurava uma tábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca. Vamos para o sujeito. Primeira coisa, encontrar o verbo. Quem é o verbo, gente? Segurava, né? Do verbo segurar. E a gente faz a pergunta: quem segurava uma tábua com a mão esquerda? A resposta, ele. Então, ele é o sujeito. E quem é o predicado? Todo o restante da minha frase, tirando o sujeito. Segurava uma tábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca. Então vamos lá, gente, rever mais um pouquinho sobre o sujeito e predicado. O sujeito e o predicado, eles são dois termos essenciais de uma oração, ou seja, não podem faltar em uma oração. Sujeito é o ser do qual eu estou dizendo algo ou aquele ser que pratica uma ação. E o predicado é o que? O restante da minha frase, a declaração a respeito do sujeito. Exemplo: o vento anunciava a chegada do inverno. Então eu vou procurar o meu verbo. O verbo é anunciava. Aí eu faço a pergunta: quem anunciava a chegada do inverno? Inverno. Resposta: o vento. Então o vento é o meu sujeito. É o ser sobre do qual eu estou falando alguma coisa. É sobre quem eu estou falando alguma coisa, né? Então vamos lá. E o que eu estou falando dele? Anunciava a chegada do inverno. E isso é o predicado. Então, na hora que eu tiro o sujeito da minha oração, todo o restante dela é chamado de predicado. Atenção! Para encontrar o sujeito de uma oração, você pergunta o que ou quem ao verbo. E a resposta é o sujeito. Então, sempre, primeira coisa que vocês vão fazer, identificar o verbo. Ao perguntar ao verbo o que ou quem, a resposta é o sujeito. O restante é o predicado. No caso do exemplo anterior, o que anunciava a chegada do inverno? O vento. Portanto, o vento é o sujeito dessa oração. E o restante faz parte do predicado. Posição do sujeito na oração. Gente, olha, o sujeito nem sempre vai aparecer no mesmo lugar nas orações, tá bom? Ele vai depender da posição dos outros termos. Na ordem direta, que a gente costuma chamar de ordem direta, o sujeito vai aparecer antes do predicado. Olha aqui o exemplo. As crianças brincavam despreocupadas. Quem brincava despreocupada? Resposta: as crianças. Então, o sujeito é as crianças e o predicado brincavam despreocupados. Pode acontecer dele aparecer na ordem inversa. O que é a ordem inversa? Contrário da ordem direta. O sujeito vai aparecer depois do meu predicado. Brincavam despreocupadas as crianças. E também pode acontecer dele aparecer no meio da minha frase. Despreocupada, as crianças brincavam, tá? Então, não se acostumem a achar que o sujeito vai estar sempre no começo da frase. Não, ele pode aparecer no começo, pode aparecer no meio e pode aparecer no final. Ah, Gelane, quando ele aparece no meio, o predicado como é que faz? As duas partes que sobravam. Brincavam despreocupadas. Aí você cria uma ordenzinha e coloca como predicado. Página 15, primeira questão, mão na massa. Transforme as seguintes frases nominais em orações sem alterar o seu significado.
Lembre-se de que as frases que não apresentam verbos chamam-se frases nominais. Já as orações são enunciados de sentido completo e contém verbo. Bom, gente, nem sempre de sentido completo, tá bom? Existem orações que não têm sentido completo, mas elas contêm verbo. Item A. Atenção ao filme. Vou transformar em uma frase. Numa oração. Prestem atenção ao filme, do verbo prestar. Que história triste. Ouvimos uma história muito triste. Tudo bem com você? Está tudo bem com você? Olha só, gente, aqui são sugestões. Vocês podem fazer de outra maneira, desde que vocês adicionem verbos e não modifiquem o sentido dessa frase, tá certo? Tem que permanecer o mesmo sentido. Segunda questão. Leia as piadas a seguir e identifique o sujeito nas frases destacadas. Item A. A recepcionista do consultório entrou na sala do médico e disse: doutor, tem uma mulher aí fora dizendo que é invisível. E o médico: diga a ela que agora não poderei vê-la. Então vamos lá. Quem é o sujeito? Só fazer a pergunta. Quem entrou na sala do médico? Bom, no caso aqui, gente, é a recepcionista do consultório, tá? Faltou aí do consultório, adicionem. A recepcionista do consultório. Item B. Na delegacia, a mulher, bastante preocupada, explica ao delegado: meu marido saiu ontem de manhã para comprar arroz e até agora não voltou. O que eu faço? Então vamos lá. E o delegado, por que não faz macarrão? A gente tem que olhar o sujeito da frase destacada. Então vamos lá. Meu marido saiu ontem de manhã para comprar arroz e até agora não voltou. Vamos identificar primeiramente o verbo. Então quem é o verbo aí, gente? A gente tem um verbo saiu, não é isso? Tem o verbo comprar também. Então vamos lá. Quem saiu ontem, para comprar arroz e não voltou? A resposta: meu marido. Então meu marido é o sujeito dessa frase. Item C. Um dia eu estava procurando minha touca, então eu disse: pai, não estou encontrando minha touca. E ele respondeu: esquente a cabeça com isso. Então, vamos lá. Um dia eu estava procurando minha touca. Qual é o sujeito? Quem estava procurando a touca? Eu. Então o sujeito: eu. D. Dois sapos estavam voando. De repente, um olha para o outro e diz: epa, sapo não voa. Verdade. E começaram a cair. No meio da queda, o outro sapo diz: ei, mas sapo não fala. É mesmo. E continuaram voando. Então, vamos lá. A frase é: dois sapos estavam voando. Quem estava voando? Dois sapos. Então, o sujeito: dois sapos. Terceira questão. Recorte de jornais e revistas 5 frases com sujeitos e predicados. Em seguida, cole-as no espaço a seguir, segure o sujeito de verde e o predicado de vermelho. Celânia, não tenho de onde recortar. Não tem problema. Escreve, tá? Escreve aí as 5 frases e segura o sujeito de cada uma delas de verde e o predicado de vermelho. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e entendido todo o nosso conteúdo. Continuem acompanhando as nossas postagens através da agenda eletrônica. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!